pessoal, estamos aqui de novo com mais um vídeo. Então eu sou Daniel Mastral, sou escritor, eu tenho 22 livros escritos, né? Hoje eu tenho um contrato editorial com a editora Arcádia, que aliás está fazendo um trabalho excepcional com os meus livros. Então, além de escritor, eu também sou conferencista, tá? Ministro cursos, seminários, palestras, e também sou youtuber, né? Um youtuber. Também aproveite o ensejo, me siga no meu Instagram, danielmastral.oficial, tá bom? Vamos ao tema de hoje. Vamos entender qual é a ligação dos essênios com a última ceia. Parece uma coisa antagônica, tem a ver os essênios, né? Então, aqui vamos chamar esse vídeo do mistério dos essênios e a última ceia. Acontece aqui uma coisa um tanto quanto curiosa. Jesus chama seus dois discípulos mais próximos, a quem ele desconfiava mais. Ele chama João, o discípulo amado, e chama Pedro, que depois vai ser o chefe da igreja primitiva, vai ser o primeiro a liderar a igreja primitiva. Chama João e Pedro e fala para eles assim: olha, vocês vão preparar a Páscoa para mim, vão preparar a festa de Páscoa. Lembrando que era uma época de alto risco, Jesus corria risco de morte, né? Os soldados já estavam procurando Jesus para matá-lo. Então ele sabia disso, ele estava ciente disso, ele tinha que fazer a ceia num local secreto. Ele não podia fazer a céu aberto. Então às vezes a gente tem esse triunfalismo: 1000 cairão do meu lado, 10.000 do outro. Daniel, você tem medo de quê? Deus não é por você? Tem que ser prudente. Paulo, para escapar da morte, ele não saiu pela porta da frente da cidade, ele saiu por um cesto. Estratégia de Deus, né? Então, nem sempre esse triunfalismo que te vendem é verdadeiro. Por que Paulo desceria por um cesto? Muitas vezes os fariseus juntavam pedras para apedrejar Jesus. E o que ele fazia? Ele fugia, ele saía de perto. Ele não ficava lá esperando. 10.000 pedras cairão à direita, 1.000 cairão à esquerda, mas eu não seria atingido. Não! Ele caía fora, gente, simplesmente caía fora. Então há momentos de você recuar, sim. Há momentos de ser prudente. Isso é estratégia de combate, viu? Tá? Aí olha só que interessante. Aí eles fazem a pergunta óbvia: ok, vamos preparar a Páscoa, mas onde vamos preparar essa Páscoa, né? A resposta de Jesus é ainda mais enigmática. Procure um homem carregando um cântaro d'água, né? Não diz, Jesus não fala para falar com esse homem, não diz, olha, perguntem a ele alguma coisa. Só diz para procurar um homem carregando um cântaro d'água, água. Lembra? Água. Água não foi criada por Deus, ela já existia, né? Veja um vídeo meu chamado Espírito das Águas e veja também um vídeo meu chamado Espelhos do Céu. Não está escrito que Deus criou as águas, tá? Você pode ler lá, não está escrito que ele criou as águas já existiam. Por quê? Né? A água é um símbolo do batismo, né? Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo quando você é imerso nas águas para ser purificado. Pilatos lava as mãos, né, como ato simbólico: estou livre desse sangue inocente, usando a água. E agora, mais uma vez, ele pede para os discípulos seguirem um homem carregando um cântaro d'água. Esse cântaro, uma coisa curiosa, ele aproximadamente, cabia nele cerca de 12 litros de água. Não era todo mundo que era rico que para ter um poço artesiano em casa. Então as pessoas tinham que ter um poço público para colher água. Essa era uma tarefa peculiar, exclusiva das mulheres. Os homens não faziam isso. Os homens não faziam isso. Então os discípulos não tiveram nenhuma dificuldade em encontrar um homem carregando um cântaro d'água, porque ele era realmente a exceção. A regra é que as mulheres fizessem isso. Não era um trabalho dos homens, era um trabalho das mulheres, né? Aí uma coisa interessante: os homens não faziam isso, então não foi difícil deles acharem. E diz para eles seguirem o cara, não fala para eles perguntarem nada, seguem ele, né? Aí, o que eles vão? Quando eles seguem o cara, ele vai entrar numa casa, né? E quando e a orientação é que os discípulos sigam o homem e entrem na casa também. E falem ao pai de família, falem para o pai de família o seguinte: o mestre Jesus diz que: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ou seja, Jesus já sabia, ele já tinha escolhido o lugar. Mas que coisa incrível! Jesus tinha mais discípulos do que você imagina, mais seguidores que você imagina que o protegiam. José de Arimateia, por exemplo, era, além de seu amigo, era também seu mantenedor, né?
E o cântaro d'água, quem carregava o cântaro d'água, sabe quem era? Era uma característica dos essênios, né? Curioso isso, né? Os essênios carregavam propositalmente um cântaro d'água e eles entravam numa casa. Era como um sinal para os outros essênios observarem aquele gesto e saber que naquela casa seria feita a próxima reunião de estudo, secretamente. Jesus queria um local secreto, porque ele sabia que estava sendo procurado. Então, os discípulos seguiram um essênio, né, que levou para um aposento, falou com o pai de família e ainda disse, o mestre disse, está pronto o aposento que eu vou comer a Páscoa com meus discípulos, né? E eles mostrou, e Jesus ainda falou, e ele lhes mostrará, Jesus já sabia até onde seria, um grande cenáculo, ou seja, um ambiente muito grande, sabe? Um salão gigante, como se fosse um salão de festas, mobiliado, está escrito na Bíblia, mobiliado. Ali fazei os preparativos. Estava pronto para a Páscoa, estava mobiliado já. Jesus sabia disso. Então, curiosamente, parece que Jesus ainda tinha alguma ligação com os essênios, porque eles preservavam os valores da lei, eles preservavam os valores de Deus. Naquele momento, era lei. A graça só vai ser derramada depois da crucificação de Jesus. Por isso que hoje a gente celebra assim o dia do Senhor, hoje para a gente, né, para os cristãos, passa a ser o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. A nova aliança, ela rompe paradigmas, então não é mais o Velho Testamento. No Velho Testamento, o sábado era o dia que eles guardavam. Deus descansou no sétimo dia, mas Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Primeiro a Coríntios, capítulo 16, fala sobre isso também, né? Agora, se você é adventista de sétimo dia, sei lá, guarda o sábado, não tem problema, isso não vai mudar nada, tá bom? Simplesmente é o dia que você escolheu para adorar o Senhor. No meu entender, você tem que adorar a Deus todos os dias, tá? Não uma vez por semana. Se você comer uma vez por semana, você morre, tá? E eles acharam exatamente como Jesus disseram que fizeram. E um local grande, secreto, mobiliado e já preparado, né? Aí, vale a pena assistir o vídeo, tá? O Mistério dos Anos Perdidos de Jesus, que vai ensinar para vocês o que aconteceu e o porquê que eu cheguei a essa conclusão, tá? Foram quase 18 anos desaparecido ali, né? Aí o que acontece? No local da reunião, né, eles seguiram o homem lá com o cântaro d'água, né? Eles eram também, eu já falei, responsáveis provavelmente por esconder os pergaminhos do Mar Morto, né? E esse material ficou preservado durante muito tempo, mesmo no dia da guerra, né? Muitas guerras. Nesse local que eles iriam se reunir. Presta atenção que Jesus vai falar. A ceia, gente, ela não é um mero ritual. E se você só comer do pão e beber do suco de uva ou do vinho e não mudar a sua vida, não adiantou nada. Mas na verdade é um ato simbólico que, se você fizer com fé, você vai despertar algo divino dentro de você. Jesus não disse que nós seríamos um com Ele? Ele não orou isso com a gente? Eu oro, Pai, para que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo, ó Pai. Se nós somos um com Jesus, nós vamos fazer coisas que Jesus fez. E a Bíblia diz que faremos coisas até maiores que Ele fez. E se você é um com Jesus, você vai ter o olhar de Jesus. Você vai agir como Jesus. Você vai olhar as pessoas como Jesus olhava, com compaixão, com piedade, com acolhimento, com respeito, né? E ele disse, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Ele sabia que ele ia padecer. Não era o sofrimento da cruz, não, mas era a questão da carga espiritual, de levar todo o pecado da humanidade com ele. Porque vos digo que não comerei mais até que se cumpra o reino de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que quando nós somos arrebatados, estivermos lá celebrando as bodas do Cordeiro, no céu, nós vamos celebrar com Jesus de novo, uma nova ceia, vai ter uma grande festa, como nunca houve nos céus. Vai ser a maior de todas. A Bíblia fala que o céu tem muita festa, né? Quando um pecador se converte, tem festa. Quando um crente se afastou de Deus, mas volta, tipo o filho pródigo, tem festa. Então é um local festivo, viu? E vai ter uma grande festa nas bodas do Cordeiro. E nós vamos estar ceando com Jesus de novo, né? E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai e reparti entre vós. Repartir. Jesus sempre ensinou a repartir, a dividir. Quando você divide, você soma. Por incrível que pareça, quanto é melhor dar do que receber. É incrível essa lei espiritual, né? Jesus sempre nos ensina a partilhar, né? Isso faz você somar com o reino de Deus.
Toda vez que você divide, você soma com o reino de Deus e Deus te abençoa. Porque vos digo que não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Ou seja, até que o reino de Deus se estabeleça e a gente venha celebrar com ele lá no céu. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, esse é o meu corpo, por vós dado. Ele está fazendo um ato simbólico aqui, né? Fazer isso em memória de mim. Então esse é um sacramento, tá? Não é um mandamento, mas é um sacramento. Mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos do Novo Testamento, né? E sacramento é fazer isso em memória de mim. É a ceia e o batismo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento. Começa a nova aliança aqui. O meu sangue que é derramado por vós. A partir do sangue de Jesus derramado por você e por mim na cruz, começa a nova aliança, tá bom? Antes disso não, era lei, tá? Por isso que os falsos profetas falam, tentam justificar, mas Jesus falou sobre o dízimo, em Mateus 23, que os fariseus, primeiro que ele está dando uma bronca nos fariseus, vocês dão o dízimo do hortelã, do cominho, mas vocês fazem um monte de coisa errada, eles dão uma bronca. Ele não está validando o dízimo. Mas, naquela época, existia o dízimo, que ainda era lei. Vai passar a vigorar a graça agora, com o sangue dele. O sangue da nova aliança, né? O sangue do Novo Testamento. Lucas 22, de 15 a 22. O Novo Testamento, então, começa com a morte de Cristo, né? Há trevas por 3 horas na face da terra. Gente, nenhum eclipse faz isso, tá? Provavelmente todos os demônios estavam lá reunidos. Há um terremoto e o véu do templo se rasga, ou seja, não tem mais intermediário entre o homem e Deus. Não é mais o sumo sacerdote. Você tem livre acesso à sala do trono. Eu tenho, porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós somos um com Deus. Essa nova aliança significa que você vai amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, tá? E ao próximo como a ti mesmo. Você não vai fazer mal para o próximo. Você não vai ser cruel. Você não vai ser vingativo. Você não vai fazer o mal para as pessoas. Você vai realmente chorar com os que choram e celebrar com os que se alegram, né? Tudo isso tem que ter esteio no amor. Porque se você fizer qualquer coisa fora desse eixo do amor, o seu chamado vai se tornar inválido. Você perde a autoridade, você perde a unção, você perde a intimidade com Deus. Eu acho que não tem nada pior que isso, né? Então, quando você se compromete a aceitar o chamado, você se compromete a ensinar o amor, sem taxas, sem vender ilusões, sem enganar o povo, simplesmente ensina o amor. Eu falei isso para os pastores, mas vocês sabem que o dízimo está errado, sabemos. Eles falaram que sabiam. Que o apóstolo está errado, sabemos. Tem que ter sido testemunho ocular da ressurreição. Está escrito, Pedro falou em Atos capítulo 1, né? Nós sabemos, mas o povo não sabe. Se a gente falar para eles, Daniel, que não tem que dar 10%, ninguém vai dar nada, né? Então a gente tem que cobrar e tem que ameaçar com a maldição. Falaram isso para mim. Mais de um pastor falou isso para mim, tá? Falou isso diante de Deus. E eu falei, mas por que vocês não ensinam amor? Eles falaram, ensinar o amor numa época que o amor está se esfriando, o povo está se lascando com o amor. Eles querem a prosperidade, né? Vendem ilusões. Esse não é o verdadeiro líder. Esse não é aquele que tem o verdadeiro chamado, tá? O inimigo muitas vezes vai estar mais perto do que você supõe. Pilatos não vê culpa em Jesus. Ele lava as mãos, e novamente com água. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, aumentava ainda. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente desse sangue desse justo. Considerai isso. E respondeu todo o povo. Presta atenção, respondeu todo o povo. Olha como a palavra tem poder. E disse, o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Mateus 27, de 24 a 25. Vocês não precisam dizer para vocês o que aconteceu com os judeus ao longo da história, né? Que esse sangue inocente caia sobre nós e as nossas outras gerações. Eles pediram isso. Palavras têm poder. Se você disser, eu não posso, eu não sou capaz. Não, Deus, você me chamou, mas eu não sei. Moisés também questionou no começo. Eu não sou eloquente, eu não sei. Mas Deus capacitou, né? Deus procura pessoas assim, né? Então, a água, né? É a água do batismo. A água estava no cântaro. Nós somos 70% água. Nosso planeta Terra deveria se chamar planeta água, porque é 70% água também. A água não foi criada, ela sempre existiu, né? Então, o povo pediu a morte de Jesus, pediu a sua crucificação e continuam fazendo o mesmo nos dias de hoje. Fazem o mesmo, viu? Crucificam o amor, porque não vivem o amor, não amam o próximo, desejam mal para o próximo, são invejosos, são soberbos, são gananciosos. Se você não viveu o amor,
você não tem um chamado de Deus. Porque o chamado de Deus você é espelho. O espelho é Jesus, a referência é Jesus. E se a sua referência não é o amor, você não pode viver o amor. Jesus ressuscitou no domingo, né? E aí falei, começa a nova aliança. Olha aqui uma coisa interessante. E no dia seguinte, no dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes, os sacerdotes, os fariseus na casa de Pilatos. Então os sacerdotes, os fariseus foram até a casa de Pilatos. Mas as pessoas que oferecem matéria-prima do diabo, claro, viram marionete dele, julgam, sentenciam e condenam como se fossem deuses, né? Não vivem o que pregam, né? Somente uma experiência com Deus pode mudar a sua história. Paulo nunca mais foi o mesmo, não teve uma experiência com Deus. Ele esteve no terceiro céu, no paraíso, e lá ele experienciou algo tremendo. E ele relutou muito em falar isso no seu discurso. Ele deixou algumas pistas. Nada me separa do amor de Deus, ele chegou a dizer. Ele passou necessidades, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi preso. Mas mesmo assim, ele continuou a pregar o amor, viver o amor e dizer que nada é separado do amor de Deus. Imagina a raiva do diabo de Paulo. Paulo teve uma experiência com Deus. Quando você tem uma experiência, você nunca mais é o mesmo. Paulo entendeu o que poucas pessoas entendiam, eu quero que você entenda. Jesus é o filho primogênito do Pai. Dizendo, Senhor, lembramos que aquele enganador, Jesus, vivendo, disse, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Com segurança até o 3º dia. Que não se dê ao caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo que ele ressuscitou. Ele ressuscitou entre os mortos. Assim, o último erro será pior que o primeiro. Então Pilatos considerou isso e disse, tendes a guarda. Guarda como entenderes. Uma guarda romana tinha no mínimo 21 homens. Estamos falando do melhor e mais poderoso e organizado exército da terra. Não são qualquer um. No mínimo 21 soldados. É evidente que eles não dormiram. Eles, até hoje, campanhas militares são assim. Você faz rodízio, você se reveza em turnos, né? Sempre fica alguém na vigia, não é isso? A Bíblia também fala, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem que ter sentinela, mas Deus tem que guardar a cidade. Mas aqui no caso dos romanos, eles faziam o rodízio, claro, eles eram super bem treinados. E dito isso, seguiram ao sepulcro com a guarda, selando a pedra. Está em Mateus 27, 62 a 66. Né? Aí, no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro, né? E eis que houvera um grande terremoto, né? Porque o anjo do Senhor desceu do céu. Olha que poder, gente. Chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. A pedra era pesadíssima. Ele removeu com um dedo, né? E seu aspecto era como relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas romanos, super treinados, com medo dele, ficaram muito assombrados e ficaram como mortos. Se fingiram de mortos no chão, soldados romanos. Mas o anjo ignorou eles. Respondeu às mulheres, não tenham medo, pois eu sei que vocês vieram buscar Jesus, mas ele foi crucificado, né? Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vem ver o lugar que ele jazia. Mateus 28, de 1 a 6. Aí olha o que acontece. E quando iam, eis que alguns dos guardas ficaram com medo, ficaram preocupados, porque deram uma missão para eles. Eles podiam ser mortos, né? Podiam ser mortos, não cumprir a missão, né? Chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes, porque a ideia veio deles, todas as coisas que haviam acontecido. Pô, veio um ser lá que a gente não sabe o que é, morremos de medo e Jesus sumiu, cara, né? E congregando, eles com os anciãos, conversaram com os líderes religiosos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Essa questão da propina é antiga, né? Deram dinheiro aos soldados para que eles mentissem. Sabe, tem pessoas que têm a coragem de pagar no Instagram. É possível, sabia? Fiquei sabendo disso há pouco tempo. Você pode comprar seguidores, você pode comprar curtidas, você compra até comentário. Comentário positivo para falar bem de você, até negativo para falar mal do outro. Tudo se compra, né? Desde aquela época. Deram dinheiro e falaram para os soldados. Vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Quer dizer, eles tiveram que admitir que eles dormiram, mas a guarda romana jamais ia dormir. Eles não seriam burros de fazer isso, eles eram treinados, o melhor exército do mundo, né? Aí o que acontece? E isso chegou a ser ouvido pelo presidente. E se isso chegar ao ouvido do presidente, nós o persuadiremos e poremos vocês em segurança.
E eles receberam dinheiro, fizeram como foram instruídos, por grana, foram subornados. E foi divulgado isso entre os judeus. Até os dias de hoje, os judeus acreditam nisso. Né? Mateus 28, de 11 a 15. Porém, elementar, que esse exército de honra, não ia dormir, tá bom? Fique claro isso, tá? Fique bem claro essa questão. Infelizmente, os fariseus, na época de Jesus, não está escrito que eles foram influenciados pelos demônios. Foi uma escolha. Trair Jesus foi uma escolha. O povo gritou, crucifica. Não foi o demônio que incentivou. Foram os fariseus. E o povo foi atrás dos líderes. Não vá atrás do falso profeta. Logo, talvez, ele tenha sido criado antes até mesmo dos anjos. Porém, Jesus disse que nós somos um com ele. Se você é um com ele, você tem uma essência divina. E se você tem essência divina, você vai fazer diferença nesse mundo. Como Jesus fez, como os apóstolos fizeram. Assim como ele era um com o Pai. Então nós temos uma essência divina dentro de nós. Como é que nós vamos despertá-la? Né? A ceia, na verdade, é um gesto de você despertar essa consciência. Quando você faz com fé, você desperta essa consciência. Você começa a ser diferente. Se você fizer com fé de verdade, não como um ritual, como um protocolo, fizer de verdade, entender o sacrifício de Jesus, vai despertar a sua consciência divina. Você vai começar a pensar diferente, a sentir diferente, a ouvir diferente, a ter sonhos diferentes, a ter experiências diferentes, né? Sua consciência vai ser despertada. Se você só comer o pão e tomar um suco, não vai mudar nada na sua vida. Mas se você fizer com fé, vai mudar a sua consciência. Sua vida vai estar transformada. E aí sim você vai ter a paz que transcende o entendimento. Ela só é possível quando a sua consciência é transformada. Quando você não se preocupa mais com as coisas. Jesus dormiu no barco, no meio da tempestade. Consegue imaginar isso? Isso é paz, que transcende o entendimento, né? Então, essas pessoas que têm esse chamado, que têm a paz que transcende o entendimento e conquistam a verdadeira e legítima autoridade espiritual, são pessoas que possuem a fé de Noé. Imagina a fé de Noé. Faz a arca, vai chover. Ele acreditou. Levou cerca de 100 anos para a arca ser construída. Por inferência, Noé aparece com 500 anos, ele entra na arca aos 600. Né? Vai ter também a fé de Abraão. Olha que fé de Abraão, né? Vai ter a humildade de Moisés, o homem mais manso da terra. É esse que Deus procura, tá? Vai ser valorosos, procura homens valorosos como Gideão. Imagina se escutar isso de um anjo. Você é valoroso. Escutar isso de um anjo. Vão ser honestos e íntegros como Jó. Homens que tenham coragem de pregar e sofrer pelo Evangelho, como Paulo sofreu. Paulo entendeu o mistério. Olha o que Paulo fala. Todavia, falamos a sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo. A sabedoria não é desse mundo, que ele entendeu. Nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam. As pessoas se matam, até dentro da igreja, né? Mas falando da sabedoria que de Deus, oculta em mistério. Ele não entrou nos detalhes. Oculta em mistério quando você descobre a centelha divina no seu coração. Quando você descobre que você é um com Jesus, né? O qual ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, ninguém conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. E continuam crucificando, tá? Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Te prepara. E realmente, o que Deus tem preparado para nós é extraordinário. Me dá força para prosseguir, que eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. E eu sei para onde eu vou. 1 Coríntios capítulo 2, de 6 a 9. A ceia, então, é mais que um mero rito, tá? Não é um simbolismo, mas é um ato de fé que vai transformar a sua vida. Se você continuar o mesmo, não mudou nada. Nada vai mudar na sua essência. Nada vai mudar nos seus valores. Mas se você compreender que você e o Pai é um através da ceia, que nós somos irmãos, e que nele nós podemos fazer sinais tremendos, né? E nós achamos que os sinais são curas, são milagres, são expulsar demônios. Mas Jesus chegou a dizer, muitos vão chegar diante dele, expulsei demônios em teu nome. Jesus vai dizer, eu nunca te conhecia, aparte-te de mim, vós que praticas a iniquidade. Então, sinais e prodígios, até os falsos profetas fazem, até Simão Mágico fez. Não é esse o maior milagre que Jesus fez. Sabe qual foi o maior milagre? E é esse que Deus capacita você a fazer quando você desperta essa centelha divina e te capacita para o ministério. Os falsos profetas também podem fazer sinais falsos, prodígios falsos. Meus lábios te louvam, mas meu coração está longe de mim, né? Jesus fala isso.
Qual o maior sinal que Jesus apresentou? Para pensar um pouquinho. Além, claro, do amor por todos nós, o amor incondicional, ele rompeu paradigmas do seu tempo. Ele falou com a mulher samaritana, que todo mundo tem ojeriza. Ele defendeu a mulher adúltera. Ele tocou os leprosos, que ninguém encostava. Ele ouviu a voz do cego, que todos mandavam calar a boca. Sentava-se com pecadores, com cobradores de impostos. Inclusive Mateus, escolhido por ele, era cobrador de impostos. Acolhia os rejeitados. Falava e vivia a verdade. Não se importava com mais nada. Isso revela algo maior. Revela um caráter transformado. Você passa a ter o caráter de Cristo na sua vida. Você não olha mais as pessoas com preconceito. Você não olha mais as pessoas com um olhar altivo, condenando, julgando e sentenciando, apontando o dedo. Você não tem mais soberba. Você não tem mais altivez. Você não tem inveja. Você não tem ciúmes. Você não deseja o mal. Você não é uma pessoa cruel. Você é uma pessoa que faz o bem. Você é uma pessoa que faz a diferença nesse mundo indiferente. Isso são valores divinos que habitam em nós. Fazer o bem, ser luz nesse mundo, ser sal da terra. Mas, muitas vezes, a contaminação do mundo nos impede de enxergar. Jesus é água viva, não é? O que o diabo fez? Colocou terra nessa água e mexeu. Aí você toma aquela água podre, aquela água suja, cheia de terra, né? Impura. Tem até a sensação de matar a sede. É o que te oferece os falsos profetas. É uma água contaminada. Só que aí vai te fazer sofrer, né? Quando você é legítimo diante de Deus, você oferece água pura, a mensagem pura, sem contaminações. Você simplesmente vai pregar a palavra e nada mais do que está na palavra, né? Então, Jesus, ele venceu a tentação no deserto. Você é capaz de vencer as tentações também. Mesmo quando o diabo lhe ofereceu prosperidade, né? Ele venceu as tentações, venceu a tempestade. Deus vai te capacitar. Você tem a centelha divina, ele vai te capacitar. Eu posso falar por mim. Deus me capacitou. Não foi minha força, foi Deus que me capacitou a vencer as tentações, a vencer as piores tempestades, a atravessar os vales mais escuros e as noites mais frias. Foi Deus que me ajudou. Foi essa centelha divina que habita em mim que foi despertada. E eu pude contemplar um pouco do olhar de Jesus para com o mundo. Um olhar de piedade, um olhar de amor, um olhar que não julga. E sabendo que eu serei julgado, e sabendo que eu serei perseguido, e sabendo que eu passarei aflições, e sabendo que eu passarei dificuldades. É assim que é o chamado, né? O seu chamado verdadeiro, quando você descobre essa centelha divina em você, quando você é um com Jesus, isso não macula a sua fé. Não importa o que aconteça, a sua fé não vai ser abalada. Nada abalou minha fé. Nem a pior das traições que eu recebi na minha vida abalou minha fé. Nem quando eu perdi meu filho abalou minha fé. Nem quando minha esposa partiu abalou minha fé. Eu continuei louvando a Deus, continuei dando graças a Deus, porque eu sabia que tudo colabora para aqueles que amam a Deus. E você só é capaz de sentir e viver isso quando você tem uma experiência com Deus. Você só vai ter uma experiência se você tiver intimidade com Deus, né? Você não mancha os valores de Deus, porque existe algo divino habitando em você. E quando existe algo divino habitando em você, você rejeita as trevas, você é luz, e a luz dissipa as trevas. Você está blindado contra todo o veneno que lançam, com todas as setas que lançam contra você. Sabe quando Paulo fala, nada me separará do amor de Deus? Eu já entendo isso. Nada vai me separar do amor de Deus. Não importa o que façam comigo, não importa o que aconteça, não importa o que digam. Nada vai me separar do amor de Deus. Aí que está o verdadeiro poder. Esse é o poder. Permanecer em pé. Fazer o bem sem esperar a quem. É ter compaixão das pessoas. É saber descansar em Deus. Basta cada dia o seu mal. Descansa nele. Tem situações que eu não sei como resolver, que eu não sei como fazer. Eu simplesmente descanso nele. Outras situações eu não sei explicar, eu não sei o porquê. Descanso nele, sei que Deus sabe. Descanso nele, confio nele. Essa confiança vem pela convivência. E você passa de fato a chorar com os que choram. Às vezes eu leio relatos que vocês mandam que me levam às lágrimas, porque eu faço empatia com o que você está sentindo. Não estou fingindo, não, estou falando diante de Deus. E eu me alegro quando você se alegra. Eu celebro com a sua alegria. Quando alguém conta para mim, eu fui promovido. Olha, eu comprei um carro novo, eu consegui comprar minha casa própria. Olha, eu queria tanto ter um filho e agora minha esposa está grávida. Eu fico muito feliz, eu agradeço a Deus, né? E isso está muito além da esfera humana, porque nós, humanos, você sabe, o ser humano é invejoso, é ganancioso,
é egoísta, é mentiroso, ambicioso, maldizente, julgador. Mas, como João disse em capítulo 10, digo e repito, quem veio para roubar, matar e destruir não é o diabo, né? São os mercenários da fé, né? Agora, quando você tem essa essência divina desperta em você, você passa a seguir naturalmente os ensinamentos de Cristo, porque Cristo habita em você. Você segue os ensinamentos. Você sente falta da oração, você ora com Deus, você tem prazer de falar com Deus todos os dias. Oração não é uma obrigação, não é um protocolo. Eu falo com Deus o tempo todo, né? Eu tenho muita facilidade de perdoar as pessoas, eu não guardo rancor. Mesmo aquelas pessoas que me traíram sordidamente, não tenho raiva, não guardo rancor nenhum diante de Deus. Eu tenho um desapontamento, mas eu não tenho rancor, não tenho raiva, não desejo vingança, nada disso, né? E, sei lá, você passa a perceber coisas que antes você não percebia, né? Pediram para Jesus, ensina-me a orar, não foi isso? A vida de oração muda a sua vida, gente. Oração é oratória, é falar, mas também é colocar em prática o que você fala. Não adianta você falar uma coisa e viver outra. As pessoas vão ver. Há 24 anos eu prego a mesma coisa. As pessoas observam que o meu discurso é linear, que não mudou, que eu não me corrompi, que eu não me curvei ao Baal do nosso século, não me curvei a Mamon, né? Eu me afastei dos falsos profetas. Muitos caíram, muitos tombaram ao meu lado. Eu lamentei por isso. Fizeram suas escolhas. Orar nos aproxima de Deus. Orar gera fé em você. Pois a gente não confia em quem não conhece, né? Quando você chega nesse patamar de fé, nada pode abalar sua fé. Você tem aquela fé da igreja primitiva, sabe? Aquela fé indestrutível, que eles eram lançados nas arenas, as feras, famintas, eram devorados vivos. E eles se ajoelhavam e cantavam louvores a Deus. Que fé indestrutível. Eles tiveram uma experiência com Deus. E quando Deus fala que tudo colabora para aqueles que amam a Deus, nada fica fora desse tudo. Então, em tudo dai graças, mesmo quando você não entenda. Deus procura pessoas diferentes. Deus, pessoas que façam a diferença nesse mundo indiferente. Que sejam luz no meio das trevas. Um dia, nós vamos partir daqui. Nós somos passageiros aqui, é temporal, somos peregrinos, né? Daqui, nós não vamos levar nada. Mas você vai deixar muita coisa. Sabe o que você vai deixar aqui? O seu testemunho. Vai deixar aqui as suas palavras. Vai deixar aqui, quem sabe, seus vídeos, seus livros. As pessoas que te conheceram vão lembrar de você. Vão lembrar das suas palavras. Vão lembrar como você vivia. E vão se arrepender. E muitos vão se converter. Mesmo você não estando aqui. As palavras de Paulo ecoam até os nossos dias e convertem as pessoas. Assim será a sua também, tá? As pessoas vão ter memórias de você, né? Agora, quando você não faz nada de bom, quando você é uma pessoa cruel, quem é que vai lembrar de você? Até que enfim aquela pessoa morreu, não é assim? Olha só o que diz Eclesiastes. Salomão sabe. Antes que se rompa o cordão de prata. Sim, é algo que nos mantém vivos. É uma energia vital que nós temos. Esse é assunto para outro vídeo. E se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro, de novo cântaro, água, junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era. E o Espírito, presta atenção, o Espírito, a volta a Deus que o deu. Nós vemos o céu, nós vamos voltar para casa. É para lá que nós vamos voltar. Quem assistiu a série Calendário Secreto 2023 está entendendo o que eu estou falando. Quebra o cântaro, né? É a metáfora, quebrar o cântaro é uma metáfora do fim da nossa existência. É um sinal que nós estamos voltando para casa. Deixa aqui então, querido, as boas sementes. A próxima geração vai colher todos os frutos que você plantou. Jesus morreu por você. Viva por ele. Faça valer a pena. Permita que essa centelha divina se desperte dentro de você. Que realmente você seja um com Jesus. E possa sentir ainda que uma centelha do que Jesus sentia, do amor pelas pessoas. Viva esse amor, pratique esse amor, e o mundo vai lembrar de você. E esse amor vai impactar as outras gerações. Tenha certeza disso, tá? Que Deus te abençoe e te guarde. Espero que tenha despertado algo em você.
quando celebrar a ceia de novo, não é um ritual, tá? Faça com fé. Algo vai ser despertado dentro de você. Presta atenção nisso, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, queridos.